Capítulo 61. Mar de cinzas. De manhã, Sunny acordou sentindo-se sombrio e inquieto. A lembrança assustadora do espelho escuro ainda estava fresca em sua mente, fazendo com que cada sombra parecesse sinistra e agourenta. Ele franziu o senho mal-humorado. Que merda! Agora eu sou o filho das sombras. Por que tenho que ter medo do meu próprio domínio? Mas, por outro lado, escuridão e sombra não eram a mesma coisa. Mesmo que muitas pessoas tendessem a confundir uma com a outra. Sombras nasciam da ausência de luz. Em certo sentido, eram manifestações do vazio. Escuridão verdadeira, por outro lado. Escuridão verdadeira era sua própria entidade. Em certo sentido, as sombras tinham mais em comum com a luz do que com a escuridão. Quero dizer, eu acho que elas têm, não é? Debates filosóficos com o seu monólogo interno não eram a melhor maneira de começar o dia. Pelo menos no que dizia respeito a Sunny. Seu humor já azedo só piorou. Com um suspiro curto, ele se sentou e esticou os braços, bocejando. Bom dia. O som de sua voz foi quase abafado pelo barulho ecoante da água correndo. Com o sol nascendo, o mar escuro estava com pressa de recuar. Sunny finalmente conseguiu relaxar um pouco. Bom dia. Nephis estava guardando o acampamento durante a última parte da noite, então já estava acordada. Como de costume, ela estava meditando com os olhos fechados. Na escuridão absoluta da noite, vigiar algo na verdade significava ouvir sons suspeitos, então manter os olhos abertos não era tão útil. Para todos, exceto Sunny, que tinha a visão perfeita durante a noite graças aos seus atributos. Ao ouvi-lo se levantar, a estrela da mudança abriu lentamente os olhos. Um suave brilho deixado pela chama branca dançante ainda podia ser visto em suas profundezas, desaparecendo rapidamente conforme sua visão se ajustava ao crepúsculo do amanhecer. Ela olhou para Sunny e lhe ofereceu um sorriso educado. Nas últimas 2 semanas, Nephis também vinha treinando, talvez até mais diligentemente do que ele. No entanto, não estava tentando melhorar sua esgrima. Ela estava, na verdade, tentando aprender a se comportar como um humano normal. Como resultado, suas interações se tornaram um pouco menos estranhas, na maior parte do tempo. Sunny foi capaz de reconhecer os esforços da estrela da mudança, porque eles eram muito semelhantes a uma fase pela qual ele próprio havia passado muitos anos atrás. Em várias ocasiões, ele a pegou observando atentamente como Cassie falava e se comportava perto deles. Algum tempo depois, Nephis tentaria aleatoriamente imitar pequenos detalhes do comportamento de sua amiga. Os resultados foram uma mistura, para dizer o mínimo. A primeira vez que ela tentou cumprimentá-lo com um sorriso pela manhã, Sunny entrou em pânico e quase invocou a lâmina Azure. No entanto, Nephis era muito inteligente e persistente. Hoje, seu sorriso educado parecia quase natural. Ele não tinha ideia do porquê a estrela da mudança decidiu trabalhar suas habilidades sociais, de todas as coisas, durante sua perigosa jornada pelo cenário infernal infestado de monstros que era a Costa Esquecida. Mas ele não se importou. Na verdade, foi bem divertido de assistir. Observá-lo se torturar todos os dias, suportando dores terríveis na esperança de aprender a controlar melhor sua habilidade de aspecto. Pelo contrário, não era nada divertido. Eles nunca falavam sobre isso. Mas Sunny sabia que toda vez que Nephis fingia meditar, ela estava na verdade se sujeitando à agonia excruciante de seu defeito. Quando ele pensou sobre isso, seu coração doeu. Sunny não estava acostumado a sentir essas coisas, mas suspeitava que isso era o que outras pessoas chamavam de compaixão. Pelo menos era similar a como era descrito em livros e novels. Não que ele soubesse muito sobre essas coisas. Depois que tomaram café da manhã, Nephis se levantou e olhou para o feixe de luz caindo através do vão mais próximo, entre vértebras gigantes. Virando-se para Sunny, ela disse: "Vamos estudar os arredores." Eles precisavam conhecer o terreno e decidir qual seria o próximo passo. Normalmente, isso implicava procurar as características naturais mais próximas, que fossem altas o suficiente para permanecerem acima da superfície do mar, e decidir qual delas eles tentariam alcançar em seguida. Depois, passavam 1 ou 2 dias fazendo o reconhecimento e caçando, seguidos pela mudança do acampamento para aquele local. Sunny assentiu. Tudo bem.
Ele convocou o Eco para proteger Cassie enquanto eles estavam fora e deixou a sombra para trás para ficar de olho, só para o caso de algo acontecer. Então Sunny seguiu Nephis até a abertura, impulsionando-a. Ele observou enquanto a estrela da mudança voava pelo ar, e então aparentemente corria pela parede, chutando-se para longe no último momento e impulsionando seu corpo ainda mais alto antes de agarrar uma saliência óssea. Confiando apenas na força da parte superior do corpo, ela então subiu e desapareceu na luz em cascata. Logo a corda dourada caiu, permitindo que ele a seguisse. Nephis o ajudou a subir no topo da espinha gigantesca e então se endireitou, virando-se para dar uma olhada para o oeste. Sunny apertou suas mãos e fez o mesmo, esperando ver a imagem de sempre. Uma extensão infinita do labirinto carmesim, pontilhada aqui e ali com raros pontos altos. No entanto, o que viram deixou ambos sem palavras. A alguma distância, o labirinto parecia perder a cor. As lâminas carmesins de coral estavam cinzentas e deformadas, como se tivessem sido atingidas por alguma doença desconhecida e drenadas de toda a vida. O material semelhante à pedra parecia quebradiço e frágil, pronto para virar pó a qualquer momento. O pedaço de coral morto se espalhava até onde os olhos podiam ver. Mais longe, as paredes do labirinto pareciam ter desabado em um mar de areia acinzentada. Este deserto de cinzas parecia tão estranho e incomum depois de semanas vendo apenas os infinitos caminhos carmesim que Sunny sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O fato de eles não terem notado nem mesmo um único monstro se movendo na lama o deixou ainda mais perturbado. Havia apenas um ponto alto visível a oeste deles. Bem longe na distância, o chão se erguia formando uma alta colina. Ela era provavelmente a maior que eles já tinham visto, facilmente capaz de se tornar uma ilha de verdade quando a água subia à noite. Seu formato lembrava a Sunny um túmulo colossal. Coberta de areia cinza, deixada para trás por corais mortos, a colina parecia uma montanha de cinzas. Essa montanha era coroada por uma árvore gigante. A árvore se erguia para o céu como uma torre, seus galhos largos o suficiente para cobrir a ilha inteira em sua sombra. A casca da árvore gigante era tão negra quanto a água do mar escuro, enquanto suas folhas eram vermelhas como sangue. Em contraste com o céu cinza, a coroa vermelha da majestosa árvore parecia vibrante e incrivelmente magnífica. Sunny engoliu em seco. O que será que é isso? Nephis ou estava pensando, ou não tinha nada a dizer. Ela apenas olhou para longe, com uma leve carranca no rosto. Naquele momento, algo brilhou intensamente por baixo da árvore. O brilho era claro e facilmente visível mesmo da posição deles, como um raio de sol refletido por um grande espelho. Um momento depois desapareceu, apenas para aparecer novamente após alguns segundos. Um espelho. Sunny estremeceu, lembrando-se da noite anterior. Por alguma razão, o feixe brilhante de repente pareceu se tornar ameaçador. Depois de algum tempo, ele se dirigiu a Nephis novamente. O que você acha? Ela demorou um pouco antes de se virar para ele. Enquanto a estrela da mudança deliberava sobre o que dizer, ele olhou para o deserto cinzento novamente. Finalmente ela falou: "Este é o único caminho para o oeste." Sunny fez uma careta e desviou o olhar. Ele não gostou nem um pouco dessa reviravolta. "Então vamos?" Nephis virou-se para encarar a árvore gigante e, como se afetada por sua grandiosidade, deu de ombros hesitante. "Nós temos uma escolha?" Algum tempo depois, abandonaram os restos do monstro marinho gigante e se mudaram para o oeste, planejando verificar a situação dentro do deserto que ficava entre eles e o túmulo de cinzas. Inicialmente, eles não estavam planejando se aproximar da ilha estranha. No entanto, as coisas acabaram se tornando bem incomuns quando eles entraram no deserto. Com areia cinza sob seus pés e paredes de corais mortos ao redor deles, o grupo estava totalmente preparado para enfrentar um perigo desconhecido. Apesar do fato de que não tinham visto nenhum monstro se movendo por esta área do topo da espinha do monstro, nem Sunny, nem Nephis realmente acreditavam que ninguém iria atacá-los nesta estranha região do labirinto. Havia muitas maneiras para as criaturas do pesadelo se esconderem. E se havia uma coisa que os adormecidos aprenderam durante seu tempo na Costa Esquecida, era que tudo aqui era mortal,
ou escondia algo capaz de matá-los. Nesse sentido, seu primeiro encontro com os vermes carnívoros foi especialmente traumático. No entanto, o senso comum deles acabou se mostrando errado dessa vez. O deserto estava quieto e vazio, completamente vazio de qualquer sinal de vida. A ausência de monstros deveria, em teoria, fazer Sunny se sentir melhor. Mas ele se sentiu ainda mais nervoso do que o normal. Toda essa situação cheirava a perigo. Era estranha e anormal. Se até os monstros tinham medo de se aproximar daquele lugar, o que eles estavam fazendo caminhando cada vez mais fundo no deserto por livre e espontânea vontade? Eles foram tolos por não se virarem e fugirem imediatamente. Logo chegaram ao ponto onde as paredes do labirinto tinham se desintegrado em pó. Agora, não havia nada além de uma vasta extensão de areia cinza entre eles e a colina coroada pela árvore gigante. Nada poderia se esconder naquela planície cinzenta. No entanto, eles também não seriam capazes de se esconder do olhar de ninguém. Sunny olhou para Nephis. Você tem certeza de que quer fazer isso? A estrela da mudança franziu a testa e abaixou o queixo. Então, olhando para frente, ela cerrou o punho e disse: Nós vamos. Capítulo 62. Esconde, esconde. Assim que eles deixaram os confins familiares do labirinto e pisaram na vasta extensão do deserto cinzento, Sunny se sentiu estranhamente desconfortável. Era como se, enquanto ele viajava, tivesse se tornado um pouco ansioso sem saber, devido à loucura complicada do labirinto carmesim. Ele havia se acostumado a estar cercado por altos muros de coral, com inacabáveis caminhos emaranhados, se estendendo em todas as direções, até onde ele podia ver. Apesar do fato de que o labirinto estava escondendo inúmeros perigos, ele também oferecia um estranho tipo de segurança. Pelo menos, Sunny tinha a vantagem de conseguir enxergar além das curvas e paredes, graças à sua capacidade de explorar sombras. Agora, com a areia cinza abaixo e nada para quebrar a linha de visão, ele havia perdido essa vantagem. A ideia de não poder se esconder do inimigo o fazia se sentir completamente nu. Fique calmo. Não tem ninguém aqui. Esse pensamento, que deveria tranquilizá-lo, teve o efeito oposto. De fato, não havia criaturas do pesadelo em lugar nenhum no deserto desolado. Mas por que isso? O que tanto o fez querer evitar esse lugar? Nephis estava andando na frente do grupo, com Sunny logo atrás dela. O Eco estava atrás, movendo-se em um ritmo lento. Ele olhou ao redor e, após um pouco de hesitação, disse em voz baixa: Eu não gosto disso. Nephis olhou para ele com sua expressão indiferente de sempre. Virando-se, ela simplesmente disse: Fique alerta. Eles continuaram em silêncio, a areia rangendo sob seus pés. Uma dúzia de minutos depois, a estrela da mudança levantou a mão, gesticulando para que parassem. Virando-se para Sunny, ela perguntou: Sua sombra notou alguma coisa? Ele balançou sua cabeça. Não. Há algumas irregularidades aqui e ali, como pequenas colinas ou poços rasos, mas nada se movendo. A maior parte do terreno parece plano e sem vida. Ele se virou para Cassie e perguntou hesitante: Você ouve alguma coisa? Em alguns casos, sua audição aguçada era mais eficaz do que seu sentido das sombras. Quando eles foram pegos pela tempestade, Cassie foi capaz de sentir que algo estava errado, muito antes de seus companheiros notarem qualquer coisa. No entanto, dessa vez não adiantou. Ela apenas balançou a cabeça, indicando que não havia sons incomuns ao redor deles. Nephis suspirou e abaixou a cabeça, pensando. Então ela lançou um olhar para o túmulo de cinzas distante. Vamos continuar. No entanto, ela mudou um pouco a direção do grupo, com o objetivo de se aproximar de uma das colinas que Sunny havia notado. Quando se aproximaram, já era meio-dia. O sol estava bem acima de suas cabeças, tornando suas sombras pequenas e disformes. A própria sombra de Sunny havia retornado e agora estava escondida sob seus pés, parecendo uma mancha informe de escuridão. Essa hora do dia era a que ele menos gostava. Nephis convocou sua espada e lentamente se aproximou da colina, tentando determinar sua composição. Não havia nada de extraordinário nela, exceto pelo fato de que tudo ao redor era plano, menos ela. A colina era quase tão alta quanto Sunny, um tanto oval e coberta pela mesma areia cinza do resto do deserto. Não parecia perigoso, mas não havia mal algum em checar. Bem, provavelmente. Talvez pudesse fornecer a eles alguma informação útil.
No momento em que a estrela da mudança estava prestes a esticar a mão e tocar a superfície da colina, a sombra de Sunny, de repente, percebeu algo se movendo à distância, nas bordas do labirinto de onde eles tinham vindo. Agindo por instinto, Sunny saltou em direção ao eco e avisou Nephis: esconda-se. Ao mesmo tempo, ele dispensou o enorme carniceiro. Perdendo de repente sua montaria, Cassie jogou as mãos para cima e caiu. Pegando-a como uma princesa, Sunny disparou em direção à colina e se abaixou até o chão, colocando a garota cega agachada entre ele e Nephis. A estrela da mudança colocou uma mão no ombro de Cassie e olhou para ele, perguntando silenciosamente: algum perigo? Sunny levantou uma mão com a palma aberta, dizendo para ela esperar. Sua sombra já estava espiando por trás da colina, observando cuidadosamente a fonte do movimento. Já a alguma distância, as paredes mortas do labirinto se erguiam da areia cinza. De repente, uma delas desabou derrubada por uma figura enorme. Cercada pela nuvem de areia cinzenta, a figura avançou, pisando na superfície plana do deserto. 8 pernas, 2 foices de osso aterrorizantes, uma carapaça preta e carmesim que parecia uma armadura antiga salpicada de sangue. Outro centurião. Sunny praguejou silenciosamente. Eles lutaram contra esses monstros 2 vezes antes e venceram ambas. No entanto, isso ocorreu porque cada campo de batalha havia sido cuidadosamente preparada para acumular vantagens a seu favor, com muito planejamento e esquemas tortuosos de sua parte. Ele não tinha certeza se conseguiriam matar um deles em um confronto direto, pelo menos não sem sofrer danos sérios. Virando-se para Nephis, Sunny sussurrou: um centurião de carapaça acabou de sair do labirinto. Ela fez uma careta. Cassie, enquanto isso, tocou levemente a mão dele e perguntou: para onde ele está indo? Sunny piscou. Então se concentrou na visão da sombra. Logo ele exalou com algum alívio. Parece que está indo em direção ao túmulo de cinzas. Se ficarmos escondidos atrás desta colina e ele não mudar de curso, há uma grande chance dele não nos notar. A estrela da mudança pensou por um segundo e então assentiu. Fique de olho e me avise assim que algo mudar. Tentando se tornar o mais pequenos e silenciosos possível, os 3 pressionaram seus corpos contra a colina. Não havia muito espaço para se esconder. Então eles tiveram que suportar ficar apertados uns contra os outros. Bem, talvez suportar não fosse a palavra certa. Sunny poderia até ter gostado da situação em outras circunstâncias. No que você está pensando, idiota? Concentre-se na merda do monstro. Ele pensou com raiva, repreendendo a si mesmo. Mas era tão difícil se concentrar enquanto o corpo macio de Cassie pressionava-se contra o dele. Oh, monstro mortal, porra! Finalmente conseguindo tirar a mente da sarjeta, Sunny suspirou e se concentrou em observar o centurião. A criatura desajeitada estava se movendo pelo deserto, lentamente se aproximando. Logo ele conseguiu ver cada linha carmesim e cada espinho em sua carapaça desgastada. No entanto, seus olhos estavam focados em outra coisa. Cuidadosamente segurado entre as foices do centurião, um lindo cristal brilhava com uma luz interior hipnótica. Era brilhante e estranhamente atraente, um fragmento de alma transcendente. Eles já tinham visto uma cena semelhante quando 2 centuriões estavam recuperando 2 desses cristais dos restos mortais da criatura gigante parecida com um tubarão. Então, esse era o destino deles. Sunny olhou para a magnífica árvore erguida no topo do túmulo de cinzas, com seus galhos de ônix e vibrantes folhas escarlates. Ela parecia impressionante e majestosa. Como algo sagrado escondido nas profundezas do inferno, ele compartilhou suas descobertas com o grupo, tomando cuidado para sussurrar o mais baixo possível. O centurião estava prestes a passar pelo esconderijo deles. Apesar do fato de haver alguma distância entre seu caminho e a colina, Sunny ainda estava nervoso. Este era o momento mais perigoso. O monstro chegou ao nível da colina e então seguiu em frente sem piscar. Ele exalou. Ele está caminhando em direção ao túmulo. Nephis não relaxou, ainda pronta para que as coisas piorassem a qualquer momento. Siga-o. Sunny assentiu. Um momento depois, sua sombra deslizou de trás da colina, perseguindo furtivamente a criatura do pesadelo. Já que o alcance do controle de sombras havia melhorado, ele tinha certeza que sua habilidade
conseguiria segui-lo até os arredores da grande montanha de cinzas. O centurião cruzou o deserto com o fragmento transcendente firmemente preso entre suas foices. Seu porte era um tanto estranho, parecendo quase piedoso. Parecia um peregrino caminhando em direção a um local misterioso e sagrado. Logo, ele se aproximou do túmulo de cinzas e parou de repente, como se tivesse medo de cruzar alguma linha invisível. Então o centurião colocou cuidadosamente o fragmento na areia e se afastou dele, com seus olhos voltados para o chão. Após se distanciar do cristal brilhante, a enorme criatura ajoelhou-se. Sunny teve que esfregar os olhos para ter certeza de que não estava vendo coisas. Ele não estava. O centurião de carapaça dobrou suas 8 pernas e abaixou-se até o chão, colocando submissamente suas foices aterrorizantes na frente de seu torso curvado. Percebendo o comportamento estranho de Sunny, Nephis levantou uma sobrancelha. O que foi? Ele hesitou. Espere. Nesse momento, sua sombra, que estava escondida em segurança a alguma distância do monstro ajoelhado, notou uma ligeira mudança na superfície do túmulo à luz brilhante que eles tinham visto do topo da espinha do monstro imenso. Estava de volta. Só que dessa vez era ainda mais ofuscante. O brilho surgiu no ar a partir das sombras projetadas pelos galhos da árvore alta e se moveu, aproximando-se lentamente dos arredores da colina. Quando Sunny finalmente conseguiu discernir a fonte do brilho, seus olhos se arregalaram. Sentindo um arrepio frio percorrer sua espinha, ele prendeu a respiração. Capítulo 63. Senhor das Cinzas. Movendo-se pela areia cinzenta e pelas pilhas de folhas caídas, um monstro gigante descia a colina. Sunny engoliu em seco e sua expressão ficou sombria. A criatura era tão grande quanto uma casa. Com suas 8 pernas articuladas, pareciam pilares altos. Sua forma era semelhante à dos carniceiros e centuriões, composta por uma carapaça semelhante à de um caranguejo e um torso saliente, um tanto humanoide. No entanto, era aí que as semelhanças terminavam. Em vez de quitina, a carapaça do Behemoth 1 era aparentemente feita de um metal polido e brilhante. Era como se todo o seu corpo tivesse sido submerso em um cadinho de aço derretido, emergindo em volta dele, em uma armadura impenetrável e brilhante. Raios de luz solar refletiam da superfície cromada da carapaça, criando o feixe brilhante que Sunny havia notado. Enorme, mas estranhamente elegante, o monstro de aço parecia um cavaleiro gigante. Sunny estava pronto para jurar que havia notado as formas de 7 estrelas esculpidas em seu peito. No entanto, aquele maligno cavaleiro foi há muito corrompido. Ele irradiava uma aura sinistra, como um demônio convocado do inferno para semear morte e carnificina. A armadura polida da criatura era coberta com pontas longas e irregulares. Seu torso humanoide tinha 4 braços poderosos, 2 terminavam com pinças poderosas, enquanto os outros terminavam com foices, afiadas e aterrorizantes. A cabeça do demônio era mais pronunciada do que a de um carniceiro e coroada, com vários chifres altos e afiados. Seu rosto de metal era quase humano, mas ao mesmo tempo repulsivamente monstruoso e bestial. Só de olhar para ele, a pele de Sunny arrepiou-se. Aquela coisa é assustadora pra caralho. O que quer que fosse aquela criatura, sua patente dentro da legião de carapaças era claramente maior do que a de um centurião, sem mencionar a de um humilde carniceiro. Era o próximo passo em sua evolução, um general ou um comandante, talvez. Como eram chamados? Legados pretorianos. Prendendo a respiração, Sunny observou o demônio de carapaça descer do túmulo de cinzas. Parando em frente ao fragmento de alma transcendente, ele olhou brevemente para o centurião ajoelhado. O mortal monstro desperto encolheu-se sob seu olhar, como se estivesse aterrorizado pela outra criatura do pesadelo. Sunny sabia como era, já que ele fez o mesmo quando os olhos do gigante deslizaram brevemente pelo esconderijo de sua sombra. Sem prestar atenção ao centurião, o demônio de carapaça pegou o cristal brilhante e se virou. Então retornou sem pressa para a sombra dos galhos da árvore gigante. Sunny expirou lentamente. Sunny? O que está acontecendo? Ele olhou para Cassie, cujo rosto estava cheio de preocupação e curiosidade. Depois de hesitar um pouco, ele disse: há uma nova ameaça. Fique quieta um pouco mais, eu explico depois.
De volta aos passos da colina alta, o centurião de carapaça estava finalmente pronto para se levantar novamente. Sunny estava em um dilema. Ele tinha que seguir o monstro para ter certeza de que ele não tropeçaria em seu esconderijo no caminho de volta para o labirinto. No entanto, ele também estava extremamente curioso para ver o que o demônio de carapaça estava fazendo em seu covil no topo do monte. Não houve tempo para pensar bem nas coisas. Tomando uma decisão precipitada, Sunny fez sua sombra deslizar sobre a areia cinza. Ela evitou com maestria os olhos do centurião de carapaça e já estava subindo a alta colina, alguns segundos depois. Uma olhada. Vou dar só uma olhada. Escondida na profunda sombra projetada pela copa escarlate da majestosa árvore, a sombra deslizou encosta acima e se aproximou do local onde o demônio de carapaça havia desaparecido de sua vista. No topo da colina, o chão estava coberto de folhas caídas. O túmulo de cinzas era de fato maior do que qualquer cume natural alto que eles já tinham encontrado antes, vasto e espaçoso como uma ilha de verdade. No entanto, os rastros deixados pelas pernas em forma de pilar da criatura enorme podiam ser facilmente vistos. Eles conduziram a sombra até o centro da ilha, onde o enorme tronco da árvore de obsidiana se erguia do chão, com suas raízes largas se estendendo em todas as direções. O demônio de carapaça estava parado sob a árvore, olhando para seus galhos mais baixos. O fragmento transcendente ainda estava preso em sua pinça. O que ele está olhando? Sunny fez a sombra traçar o olhar da criatura e notou várias frutas redondas e apetitosas penduradas entre as folhas escarlates. Uma delas parecia especialmente madura. De repente, o demônio deixou cair o fragmento de alma na areia e, esquecendo-se completamente dele, levantou seu corpo. Ele esticou uma pinça para cima e gentilmente agarrou a fruta, então puxou-a. Sem qualquer resistência, a fruta arrancou-se do galho. Segurando-a como algo frágil e extremamente precioso, a criatura enorme abaixou-se lentamente até o chão. Então, cuidadosamente, levou a fruta à boca e deu uma pequena mordida. Está comendo frutas? Essa abominação é vegetariana? Desnorteado e sem muita certeza do que acabara de ver, Sunny não teve escolha, a não ser ordenar que sua sombra saísse e corresse para a base da colina. O tempo havia acabado. E se ele quisesse alcançar o centurião de carapaça, ele tinha que agir com pressa. Planando sobre as folhas caídas, a sombra desceu e voou de volta na direção do labirinto, logo alcançando o monstro em retirada. Ufa! Sentindo-se muito aliviado, Sunny se certificou de que a rota do centurião não o colocaria em frente à colina, atrás da qual estavam escondidos, e finalmente se permitiu relaxar. Um pouco, pelo menos. Ele esperou até que o monstro com a foice desaparecesse completamente antes de se levantar lentamente. É seguro sair agora. Nephis e Cassie se levantaram, se espreguiçando e massageando os membros. De repente, lembrando-se de quão fortemente estavam pressionados um contra o outro enquanto se escondiam atrás da colina, Sunny mal conseguiu evitar ficar vermelho de vergonha. Isso era uma medida necessária. Ele estava quase feliz que o demônio de carapaça tivesse aparecido no momento perfeito para tirar seus pensamentos daquela situação. O que aconteceu? Nephis olhou para ele e levantou uma sobrancelha. Pela primeira vez, sua expressão de indiferença não pareceu muito convincente. Sunny olhou para o túmulo de cinzas não tão distante e estremeceu. Há perigo à frente. Precisamos retornar para a montanha de ossos. Explicarei tudo quando estivermos sãos e salvos, de volta ao acampamento. Ela abriu a boca para dizer algo, mas então pensou melhor e permaneceu em silêncio, apenas dando a ele um aceno de cabeça. A confiança que eles tinham construído era o suficiente para isso. Pelo menos, Sunny invocou o eco. Amarrou a corda dourada em volta do seu tronco, colocou a sela improvisada de Cassie de volta em sua carapaça e ajudou a garota cega a subir até seu assento. Pegando as alforjes, ele os fixou de volta no carniceiro e deu um passo para trás. Eles estavam prontos para ir. Antes disso, no entanto, Sunny tinha mais uma coisa a fazer. Chegando perto da colina, ele usou as mãos para tirar a areia da superfície.
Logo, a superfície negra de ônix foi revelada abaixo. Era exatamente da mesma cor da casca da árvore colossal que crescia do centro do túmulo. O monte era, na verdade, apenas uma pequena porção de uma das raízes gigantes da árvore, elevada ligeiramente acima do solo nesta parte do terreno baldio. Sunny olhou ao redor, tentando calcular o tamanho desse mar de cinzas. Finalmente, ele estava começando a entender o que havia drenado toda a vida do gigantesco pedaço do labirinto carmesim. De volta à montanha de ossos, eles estavam sentados ao redor do fogo. O cheiro delicioso de carne assada enchia o ar, fazendo o estômago de Sunny produzir sons embaraçosos. No entanto, ainda não era hora de comer. Ele estava contando às meninas sobre o que tinha visto. Depois que o centurião se ajoelhou, outra criatura de carapaça surgiu do topo do túmulo de cinzas. Só que esta não era uma das que tínhamos visto antes. Era facilmente 2 vezes maior que um centurião, com 6 ou 7 metros de altura. Não consigo nem imaginar o quanto deve pesar. Parecia uma casa em movimento. Nephis franziu a testa, claramente infeliz em saber que havia um gigante bloqueando seu caminho. Além do mais, sua carapaça não é feita de quitina. Em vez disso, parece uma estranha liga metálica. Não acho que seremos capazes de cortá-la. Também não notei nenhuma abertura na armadura daquela monstruosidade, nem mesmo ao redor das juntas. Cassie engoliu em seco, virando a cabeça para a amiga. A estrela da mudança, no entanto, permaneceu em silêncio. Sunny suspirou. Além disso, aquela coisa tem 4 braços em vez dos 2 de costume, um par com pinças e um par com foices. Eles são ainda maiores que os do centurião. Sua carapaça é cheia de espinhos e tem chifres longos na cabeça. Também parece, mais humano. Quase ganhou um rosto, embora extremamente feio. E seus olhos... Bem, acho que é mais senciente do que qualquer coisa que já enfrentamos antes. Nephis ficou pensativa. Depois de um tempo, ela disse: provavelmente é um demônio desperto. 2 criaturas do pesadelo com um núcleo de alma eram chamadas de bestas. As com 2 núcleos eram chamadas de monstros. 3 núcleos pertenciam a uma classe de criaturas conhecidas como demônios, com diabos logo acima deles com 4 núcleos. Sunny assentiu, indicando que concordava com sua conclusão. Ou talvez um diabo. De qualquer forma, acho que devemos evitar esse bastardo assustador a todo custo. A estrela da mudança olhou para ele, inclinando um pouco a cabeça. Por 1 minuto ou mais houve apenas silêncio. Sunny cerrou os dentes, então suspirou e piscou algumas vezes. Finalmente ele deu a ela um sorriso torto e condenado. Deixe-me adivinhar. Você quer matá-lo? Capítulo 64. Perseguida por demônios. Deixe-me adivinhar. Você quer matá-lo? Nephis continuou a encará-lo, com sua expressão ilegível de sempre. Depois de um tempo, Sunny riu e balançou a cabeça em descrença. Você é realmente louca. Isso é um demônio desperto de quem estamos falando, lembra? Você esqueceu que somos apenas adormecidos? Então ele franziu a testa e coçou a cabeça. Espera um segundo. Sinto que já tivemos essa conversa antes. Não parece familiar? Cassie olhou para os 2 e educadamente limpou a garganta. Na verdade, você disse praticamente a mesma coisa antes de decidirmos atacar o primeiro centurião de carapaça. Sunny sorriu. Sim, exatamente. E como isso acabou? Eu quase fui morto. Nephis deu de ombros com indiferença. Você sobreviveu, não é? Ele congelou com a boca aberta, muito espantado com a audácia do comentário dela, para responder imediatamente. Alguns segundos depois, Sunny finalmente conseguiu falar novamente. Essa não é a questão. Cassie tocou gentilmente no ombro da amiga e sussurrou. Nephis, isso não é uma coisa muito legal de se dizer. O rosto da estrela da mudança corou um pouco. Olhando de lado, ela hesitou e disse: o que eu quis dizer é... nós vencemos no final, não é? Foi um risco que tivemos que correr. E valeu a pena. Nós ficamos mais fortes desde então. Sunny tinha a sensação de que a luta contra o demônio de carapaça já era inevitável, mas não conseguia parar de protestar, apenas por princípio. Mas aquela coisa é enorme. É tão alta que você nem vai conseguir cutucá-la com sua espada. O que vamos fazer? Pedir educadamente para o bastardo se abaixar até o nosso nível. Nephis franziu a testa e olhou para ele com desagrado. É só
Não um demônio desperto, eu sei. Sunny suspirou e balançou a cabeça novamente, sentindo como se estivesse falando com uma parede de pedra. A mente da Estrela da Mudança ainda era um mistério para ele. Ele havia percebido há muito tempo que havia um poço escuro e profundo escondido atrás de seu exterior, aparentemente radiante. Ninguém se esforçava tanto, suportava tanto. Ia tão longe a menos que estivesse sendo perseguida por seus próprios demônios. Ele sabia disso por experiência própria. E a julgar pelo quão à frente de todos que ele já conhecera estava Nefis, seus demônios pessoais eram especialmente terríveis. Muito mais terríveis do que o aterrorizante demônio de Carapaça, pelo menos. Mas embora Sunny entendesse que estava fugindo de algo, ele não tinha ideia de qual destino ela estava tão desesperada para alcançar. Por que ela estava tão determinada a encontrar aquele maldito castelo humano, ainda mais do que o próprio Sunny? Seu desejo ardente de voltar à realidade e resgatar todas as recompensas que o mundo lhe devia era tão intenso que assustaria a maioria das pessoas até a morte. Havia muito poucas coisas que ele não estava disposto a fazer para realizar seu sonho. No entanto, isso só tinha significado enquanto permanecesse vivo. Nefis, por outro lado, parecia perseguir um objetivo que tinha mais significado do que sua vida. Por que mais ela estaria tão disposta a arriscar? Sunny simplesmente não conseguia entender essa lógica. Era irracional e paradoxal. O que pode ser mais importante do que sua vida? Se você morrer, não poderá aproveitar os frutos do seu trabalho de qualquer maneira. Ele olhou Nefis nos olhos e disse: quando concordamos em lutar contra o centurião de Carapaça, fizemos isso porque não havia outra escolha. Estávamos literalmente presos em uma rocha com ele. E agora? Não temos a opção de evitar o túmulo? Ela olhou para ele por um tempo e então simplesmente disse: esse é o único caminho para o oeste. Sunny riu. Essa é a verdade. Eu admito. Quando sua risada parou, ele enxugou o canto do olho e disse: tudo bem, tudo bem. Isso faz sentido. Mas acredite em mim quando digo, como o único que realmente viu o demônio de Carapaça, não seremos capazes de derrotá-lo em uma luta. Nefis fez uma careta. Por quê? Sunny abriu as mãos. Não me entenda mal. Sim, não podemos derrotá-lo. Mas um sorriso sombrio apareceu em seu rosto. Isso não significa que não podemos matá-lo. A Estrela da Mudança pensou um pouco. Então levantou uma sobrancelha e perguntou: você tem um plano? Sunny balançou a cabeça. Ainda não completamente. Deixe-me pensar sobre isso. No entanto, há uma coisa que eu sei com certeza. Ele olhou para o oeste, lembrando-se do rosto perturbador e bestial do demônio de Carapaça. No silêncio que se seguiu, Cassie virou a cabeça para encará-lo e perguntou com curiosidade: e qual é? Sunny piscou. Sim. É bem simples, na verdade. Ao contrário dos carniceiros e centuriões, essa coisa parece ser bem inteligente. O que significa que pode ser enganada. Dois e eles passaram outra noite sem problemas dentro da espinha do monstro gigante morto. No que diz respeito aos seus acampamentos, este era provavelmente o mais seguro. Havia um certo conforto em estar cercado por paredes de todos os lados, mesmo que fossem feitas de ossos. Dormir no topo de penhascos e montes de corais, a poucos metros da superfície do mar escuro, expostos à natureza, não era muito tranquilo. Sunny até pensou em sugerir a Nefis que eles deveriam ficar aqui por um tempo, algumas semanas ou até meses, se necessário. Eles poderiam explorar lentamente as áreas ao redor, caçar monstros e ficar mais fortes. Então, depois de absorver centenas de fragmentos de alma e de sombras, armados com dezenas de memórias e até mesmo mais alguns ecos, talvez, eles pudessem atacar o demônio de Carapaça e ter mais certeza do sucesso. No entanto, ele rapidamente percebeu que era uma má ideia. A Costa Esquecida era perigosa e imprevisível. Eles foram bem-sucedidos em superar seus perigos até agora, mas era muito fácil para a situação mudar. Um momento de má sorte era o suficiente para condená-los. Uma curva errada, um encontro infeliz, um inimigo a mais do que eles eram capazes de lidar, e suas vidas estariam acabadas. E isso era apenas em relação ao zoológico usual de horrores abomináveis, que eles tinham que lutar diariamente. O labirinto escondia segredos e existências muito mais aterrorizantes, sem mencionar os terrores inimagináveis do mar escuro e profundo. Cada dia adicional que passavam aqui dava uma chance para algo fatal
e inevitável acontecer. Sua melhor esperança de sobrevivência era enfrentar o demônio o mais rápido possível. Talvez depois de derrotá-lo, eles finalmente seriam capazes de ver os altos muros do castelo prometido. Sunny se revirou na cama a noite toda, pensando na criatura gigante e tentando dar forma à semente de ideia para como matá-la. Perto da manhã, ele finalmente conseguiu dormir, apenas para ser acordado por Cassie cuidadosamente sacudindo seu ombro meia hora depois. Sunny piscou, olhando confuso para a garota cega. O que é? Ela gesticulou para Nefis, pedindo que ela se aproximasse. Então, um pouco pálida, ela reuniu coragem e disse: "Eu tive outra visão. Uma visão sobre o demônio de carapaça." Capítulo 65. Luz na escuridão. Sunny acordou imediatamente. Sentando-se, esfregou os olhos apressadamente e então olhou para a garota cega, pronto para ouvir. Nefis se aproximou deles e sentou-se. Seu rosto mal estava visível na fraca luz do amanhecer. Do passado ou do futuro? Sunny piscou. Certo, eu deveria ter perguntado a mim mesmo. Cassie pensou um pouco e então respondeu hesitante. Passado. Eu acho. Após uma breve pausa, sua expressão mudou para uma de certeza. Não, eu tenho certeza. A estrela da mudança inclinou levemente a cabeça. Isso é bom. Então, o que você viu? Cassie respirou fundo e ficou em silêncio por vários segundos, lembrando. Seu rosto empalideceu um pouco, mas dessa vez ela estava pronta para encarar seu medo. Eu vi o túmulo de cinzas no meio da noite, envolto por uma tempestade furiosa. Os ventos estavam dobrando os galhos da grande árvore, como se desesperados para quebrá-los. A ilha estava iluminada pela queda constante de relâmpagos, com chuva caindo dos céus como uma inundação. Ela fez uma pausa, recuperou o fôlego e continuou. O demônio de carapaça estava lá, parado no meio da tempestade, como uma fortaleza inabalável feita de aço polido. Arcos de eletricidade dançavam entre os espinhos de sua armadura, mas o demônio não prestou atenção. Ele era exatamente como Sunny descreveu, orgulhoso, sinistro e aterrorizante. Cassie fechou os olhos. Quando olhei em seus olhos, senti uma sensação de vazio e corrupção. Ele observou a tempestade, até que ela começou a se dissipar. Os ventos enfraqueceram, a chuva parou. A grande árvore permaneceu intacta, tão magnífica quanto antes. Mas então, o último raio caiu do céu e atingiu o chão ao lado dela. Sunny estava ouvindo sua história com muita atenção, esperançoso de ouvir uma informação útil. Então essa monstruosidade não tem medo de raios. Uma pena. Com sua carapaça de metal, quase fiquei tentado a tentar atraí-la para debaixo da árvore durante uma tempestade. Aparentemente, isso não funcionaria. Enquanto isso, Cassie estava pronta para continuar. Aqueles raios nunca poderiam ferir o demônio de carapaça, muito menos a árvore. No entanto, quando atingiu o chão, ele incendiou as folhas caídas que cobrem a superfície do túmulo. Logo, uma grande parte da ilha foi engolida pelo fogo. Na escuridão absoluta da noite, ela brilhou como um farol. Sunny se animou, lembrando de algo. Quando os três se conheceram no começo de sua aventura mortal pelo Reino dos Sonhos, as garotas mencionaram que a luz que ele tinha visto da estátua do Cavaleiro Gigante, algumas noites antes, fora de fato feita por elas. No entanto, fazer aquela fogueira acabou sendo um grande erro. À noite, qualquer fonte de luz era como uma isca para os monstros da Costa Esquecida, incluindo as criaturas aterrorizantes que espreitavam nas profundezas do mar escuro. É por isso que, desde então, eles tiveram o cuidado de nunca acender uma fogueira após o pôr do sol, preferindo suportar a escuridão, em vez de atrair os horrores desconhecidos debaixo das ondas. Tendo um palpite sobre o que aconteceria em seguida na visão de Cassie, ele esperou que a garota cega continuasse. A voz dela tremeu um pouco. Antes que as chamas se apagassem, o mar escuro surgiu e uma coisa rastejou para fora dele, cobrindo quase toda a encosta do túmulo de cinzas com seu corpo. Parecia uma massa de ossos e carne podre, conectados por algas pretas, com milhares de olhos horríveis e famintos me encarando por baixo. Tentáculos se contorciam, enquanto se empurrava em direção à grande árvore. Seu rosto ficou levemente verde. Só de lembrar da abominação, Cassie sentiu náuseas, mas ela cerrou os dentes e não parou de falar.
Essa foi a criatura mais repulsiva que já vi. No entanto, parecia lenta e desajeitada, como se estar em terra fora da água negra a estivesse enfraquecendo. O demônio de carapaça não hesitou em atacar a criatura, ignorando completamente o fato de que ela era pelo menos 10 vezes maior que ele. Era como se ele tivesse perdido completamente a cabeça, enfurecido pela intrusão na ilha. Nephis falou de repente, como o demônio sobreviveu. A menina cega hesitou. Eu não sei. Eu não vi a batalha em si, apenas seu começo e seu fim. Ao amanhecer, o demônio de carapaça rastejou de volta para a sombra da grande árvore. Ele estava gravemente ferido, com várias de suas pernas faltando e suas foices cobertas por de rachaduras com forma de teia de aranha. O fogo se foi, e não havia sinal da criatura marinha em lugar nenhum à vista. Ela parou por um momento e então disse em voz baixa: o ferimento mais terrível estava em seu peito. A armadura de aço do demônio foi fraturada e rachada, revelando o coração pulsante lá dentro. Rios de sangue azul fluíam do ferimento, misturando-se com a areia cinzenta. O demônio rastejou até a base da árvore e colocou seu corpo quebrado entre suas raízes. Cassie suspirou. A última coisa que vi foi a passagem do tempo. Não sei quanto tempo levou, mas eventualmente o demônio de carapaça conseguiu se recuperar de seus ferimentos. Suas foices se restauraram. Suas pernas cresceram novamente. A fratura em seu peito foi a última a sarar. No entanto, não foi curada completamente. Escondida da vista, ainda há uma fraqueza em sua armadura. Tanto Sunny quanto Nephis ficaram em silêncio por um longo tempo, pensando. A estrela da mudança foi a primeira a quebrar o silêncio. Então não é impenetrável, afinal. Ela olhou para Sunny e perguntou: como vai o seu plano? Ele piscou, livrando-se do enigma. Olhando para suas companheiras, Sunny sorriu. Muito bem. Eu já tinha uma ideia de como deveríamos proceder, mas a visão de Cassie me deu uma inspiração adicional. Nephis levantou uma sobrancelha. Realmente, ele concordou com confiança. É uma ideia louca, mas pode dar certo. Bem, talvez. De qualquer forma vai ser arriscado, e teremos que fazer alguns preparativos. Tanto Cassie quanto Nephis olharam para ele com expectativa. A garota cega perguntou cautelosamente: então, qual é o seu plano? Como vamos enganar o demônio? Sunny cruzou os braços. Não é muito complicado. Na verdade, eu tive a ideia daquele sujeito antigo sobre quem Nephis gosta de falar. Nós vamos construir. Ele fez uma pausa dramática e então disse com um sorriso misterioso: um burro troiano. No entanto, a reação delas não foi o que ele esperava. Ambas as garotas piscaram. Então o encararam com expressões faciais confusas. Bem, Cassie não olhou, já que ela era cega, mas seu rosto era exatamente o mesmo que o da estrela da mudança. Estranho. E agora? Sunny coçou a nuca um pouco envergonhado e limpou a garganta. Usei a palavra errada. Pensei que aquele cara, Odisseu, construiu um animal de madeira? Um macaco, não? Nephis levantou a mão e colocou-a na testa, fechando os olhos. Estranho. Ela está com dor de cabeça? Você está bem? Ela suspirou profundamente e então disse em um tom neutro: um cavalo. Era um cavalo. No dia seguinte, eles retornaram ao local da batalha entre a Legião de Carapaça e os monstros centopeias. Poucos dias antes, eles atraíram uma centurião de carapaça aqui para emboscá-lo, mas acabaram causando um confronto massivo entre as duas tribos das criaturas do pesadelo. As carcaças de alguns dos monstros ainda estavam lá, deixadas enterradas na lama. Claro, não havia carne nos esqueletos deles. Afinal, os habitantes do labirinto eram em sua maioria carnívoros. No entanto, os 3 adormecidos não foram pela carne, mas por outra coisa. Parando em frente à carapaça vazia do centurião, limpa de qualquer carne por algumas feras desconhecidas, Sunny olhou para a carapaça preta e carmesim com satisfação. Nephis caminhou e parou ao seu lado, com uma expressão ilegível no rosto. É isso que você queria? Sunny sorriu. Sim, exatamente. Eu sabia que nada seria insano o suficiente para mastigar a quitina, mas neste lugar você nunca sabe. Eu não estava certo sobre como ficaria, mas a condição estava boa. Na verdade, estava perfeita. Capítulo 66. A primeira parte do plano.
Perto do anoitecer, com o sol descendo cansadamente em direção ao horizonte, uma estranha criatura andou para fora dos restos incolores do labirinto. Se andar fosse mesmo a palavra certa. Arrastando as pernas na areia, a criatura de alguma forma flutuou para frente sem movê-las. Parecia um centurião de carapaça, ou pelo menos algo próximo de um. Todas as partes necessárias estavam no lugar. A criatura tinha uma carapaça preta com um padrão carmesim ameaçador, um torso humanoide, 8 pernas articuladas e 2 braços terminando com formidáveis foices de osso. No entanto, todas essas partes pareciam estranhas e desproporcionais, como se tivessem sido montadas por algum escultor desajeitado. Além disso, o centurião se movia como se estivesse seriamente bêbado. A carapaça estava tombando para um lado, às vezes raspando na areia. O torso balançava para frente e para trás, sem razão aparente. As foices estavam desajeitadamente alojadas atrás das costas da criatura, cruzadas uma contra a outra em um ângulo estranho. Em algum momento, uma delas simplesmente caiu no chão. O centurião parou e hesitou por alguns segundos, como se não tivesse certeza do que fazer. Então, ele deixou seu braço de foice para trás e continuou seu caminho como se nada tivesse acontecido. Um observador perspicaz teria notado que a criatura parecia possuir 2 sombras. A primeira sombra era como seria de se esperar, com sua forma idêntica à da própria criatura. A segunda parecia um humano. Ela se mostrou brevemente por baixo da sombra maior enquanto o centurião se movia. A sombra humana. Então procedeu a dar uma palmada na cara e balançar a cabeça em total desprezo. A situação toda era nada menos do que completamente bizarra. Mas, para o bem ou para o mal, não havia ninguém por perto para notar a criatura estranha. Com nenhum obstáculo, ela atravessou o deserto, movendo-se na direção do túmulo de cinzas. Logo estava quase no pé da colina alta, enquanto o pôr do sol se aproximava. O estranho centurião caiu no chão na base do túmulo de cinzas e parou de se mover completamente. Desajeitado e torto, parecia uma sátira do outro monstro de sua espécie, que se ajoelhou graciosamente no mesmo local alguns dias antes. Além disso, ele chegou sem um tributo. Não havia nenhum fragmento de alma transcendente à vista. Somado à pose desrespeitosa, essa transgressão era mais do que suficiente para fazer com que o centurião fosse morto. Talvez ele fosse suicida. No topo do túmulo, o demônio de carapaça se moveu e se levantou da areia cinzenta. Sua armadura brilhava, refletindo a luz do sol poente. Envolto em metal brilhante, com uma coroa de chifres adornando sua cabeça, o demônio parecia assustador e sinistro. Ele parou por alguns momentos olhando para baixo. 2 chamas escarlates e escuras acenderam-se nas profundezas dos olhos do demônio. Movendo suas foices aterrorizantes, o monstro gigante andou para frente, descendo lentamente da colina para encarar o estranho visitante. O chão tremeu quando ele se aproximou. No entanto, o bizarro centurião nem sequer vacilou. Na verdade, ele permaneceu completamente imóvel. O demônio de carapaça parou a alguma distância da criatura suspeita. Ele a observou, entendendo claramente que sua aparência patética poderia ser uma armadilha. O labirinto estava cheio de perigos inimagináveis. Abordar precipitadamente um inimigo desconhecido não era algo que um demônio desperto, que possuía sua própria forma de inteligência, faria. Pelo menos era isso que os 3 adormecidos presumiam. No entanto, eles estavam errados. Apenas um segundo depois, o demônio de carapaça avançou. Sua foice brilhou no ar, cortando o torso do centurião ao meio. A quitina foi cortada como se fosse feita de manteiga. A metade superior do torso do monstro voou, revelando apenas o vazio por dentro. Do outro lado do túmulo de cinzas, Sunny, que corria ladeira acima com todas as suas forças, praguejou baixinho. Foi muito cedo. Ele pensou que eles teriam mais tempo. Quem diria que o demônio de carapaça seria um demônio tão ousado? Ele nem hesitou antes de ir com tudo. Com Cassie nas costas, Sunny cerrou os dentes e tentou correr ainda mais rápido. Era hora de mudar para o plano B. Um momento depois, a carapaça do estranho centurião se desfez, libertando o eco que estava escondido embaixo dela. Empurrando os pedaços de quitina para longe com suas pinças poderosas, o carniceiro correu em direção ao demônio imponente. Ele estava mirando em passar por baixo do demônio e, com sorte,
desequilibrar as pernas do gigante. A primeira parte do plano de Sunny era bem simples. Eles iriam usar os restos mortais de um centurião de carapaça morto para disfarçar o Eco, que era muito menor em comparação, como um dos oficiais da Legião de Carapaça. Então, eles o enviariam para a base do Túmulo de Cinzas para atrair o demônio para longe. Os três iriam circundar a colina e se esconder sob a areia cinza com antecedência. Então correriam em costa acima e para o centro da ilha assim que o demônio tivesse partido. O Eco deveria dar a eles tempo suficiente para escalar a grande árvore e se esconderem em seus galhos. Então Sunny dispensaria o Eco, terminando assim o primeiro estágio do plano. Ele nunca pretendeu que o carniceiro realmente lutasse contra a terrível criatura. No entanto, o ato de agressão excepcionalmente rápido do demônio de carapaça tinha bagunçado o timing de tudo. A isca já estava destruída, mas eles não estavam nem na metade do caminho para a árvore. Nessa situação, não havia escolha, a não ser ordenar que o Eco atacasse, esperando que isso pudesse deter o monstro gigante. Dessa forma, é claro, Sunny estava colocando o seu carniceiro em risco, mas não havia outra escolha. Assim que ele estava prestes a alcançar o topo da colina, o Eco tentou se esconder sob o corpo maciço do demônio de carapaça. Ele estava fazendo a mesma coisa que Nephis tinha feito ao lutar contra o primeiro centurião de carapaça, pretendendo usar o tamanho do inimigo contra ele. A diferença era que, dessa vez, o menor participante da luta estava vestido com uma carapaça resistente, ao contrário de uma garota humana molenga que não tinha proteção. Mesmo que o demônio tentasse esmagar o carniceiro com seu peso, ele não seria capaz de matá-lo. No entanto, o demônio também sabia disso. Movendo-se com uma velocidade incrível, ele moveu seu torso e atacou com uma pinça. O carniceiro foi jogado para longe como um inseto irritante, voando pelo ar e batendo pesadamente no chão. Sua carapaça quase rachou. Correndo em direção à grande árvore, Sunny fez uma careta. Ele queria dispensar o Eco, mas sabia que era muito cedo. Eles precisavam de mais tempo. À sua frente, Nephis já se aproximava do enorme tronco preto. Sem perder tempo, ela tirou a mochila de algas das costas, colocou-a gentilmente no chão e começou a escalar, agarrando-se às rachaduras da casca de ônix. Enquanto isso, o Eco estava se levantando trêmulo sobre suas pernas. Uma luz teimosa queimava em seus olhos. Produzindo um grito alto, ele estalou suas pinças no ar e mais uma vez correu em direção ao demônio. "Acabe com ele, amigão!" Sunny gritou interiormente, desejando boa sorte ao seu carniceiro de todo o coração. A criatura menor correu bravamente em direção ao gigante de aço, levantando suas pinças para atacar, seguida por duas sombras, uma bestial e a outra humana. Sunny estava rapidamente encurtando a distância até a grande árvore. Abaixo da colina, o demônio de carapaça calmamente andou em direção ao inimigo que avançava. Seus 4 braços se moveram em uníssono. De repente, os braços do carniceiro foram cortados. Seu corpo foi agarrado por 2 pinças gigantes e erguido no ar. Sunny nem teve tempo de reagir. Uma fração de segundo depois, o demônio esticou levemente os braços e rasgou o Eco em 2, separando seu torso da carapaça e esmagando ambas as metades, até virar uma polpa sangrenta. No topo da colina, Sunny tropeçou. Uma voz familiar ressoou como um sino em seus ouvidos. O seu Eco foi destruído. Capítulo 67. Correndo contra o tempo. O seu Eco foi destruído. Sunny tropeçou e quase caiu. Cassie agarrou seus ombros com força e se inclinou um pouco para trás, tentando ajudá-lo a manter o equilíbrio. Com folhas caídas voando sob seus pés, Sunny de alguma forma conseguiu se erguer a tempo. Não. Raiva e arrependimento nublaram a sua mente. Mas era tarde demais para fazer qualquer coisa. Seu confiável carniceiro estava morto, fatiado e dilacerado pela criatura gigante. A facilidade e brutalidade com que o demônio de carapaça dizimou a pobre e corajosa besta teria sido um insulto, se não fosse tão aterrorizante. Levou apenas uma fração de segundo. O Eco se foi. Sunny não só viu seu fim trágico através dos olhos de sua sombra, como também sentiu a conexão sutil entre eles desaparecer. Em seu mar da alma, uma das esferas de luz brilhou e desapareceu, deixando a superfície silenciosa da água um pouco mais escura.
Ele havia perdido a sua posse mais valiosa. Mas a amargura que Sunny sentia não era só por causa de quão útil o eco tinha sido ou quanto dinheiro ele poderia ter lhe rendido no mundo real. Ele tinha realmente começado a gostar bastante do carniceiro irracional. Ele era grande, leal e confiável. Parecia até possuir uma estranha personalidade teimosa e desagradável. E agora estava morto. Rangendo os dentes, Sunny correu como um louco. Haveria tempo para lamentar a perda do leal eco mais tarde. Agora eles tinham problemas maiores para lidar. Sunny, o que aconteceu? O sussurro de Cassie soou preocupado e tenso. Ela deve ter sentido a mudança no humor dele através de sua postura e linguagem corporal. Para ser completamente honesto, Sunny não estava em condições de falar. Correr morro acima em alta velocidade, com a garota cega nas costas, não importa o quão delicada e leve ela fosse, era uma tarefa difícil para ele sem o apoio da sombra. Ele estava lutando para respirar. E ainda havia uma distância considerável até a grande árvore. No entanto, Sunny teve que responder com sua voz rouca e áspera. Ele matou o eco, então não havia mais tempo para palavras, porque as coisas estavam indo de mal a pior. Lá embaixo, no sopé da colina, o demônio de carapaça estava de pé acima dos restos mutilados do carniceiro, olhando para eles com desprezo. Pesadas gotas de sangue azul caíam de cada um dos seus 4 membros superiores. De repente, o cadáver do eco começou a brilhar com uma luz suave. Então ele cintilou e se dissolveu em um rio de pequenas faíscas, que então caíram no chão e desapareceram, não deixando nenhum vestígio da enorme criatura para trás. Até mesmo seu sangue nas foices e pinças do demônio havia sumido. Afinal, o eco era apenas uma manifestação de uma criatura do pesadelo morta, e não uma real. Ele veio do nada, e agora retornou ao nada. No entanto, o demônio de carapaça não estava olhando para o inesperado show de luzes. Em vez disso, ele estava olhando para um ponto específico no chão. Lá, uma sombra humana solitária estava congelada em confusão, incerta sobre o que fazer. Com o corpo do eco desaparecido, e consequentemente sua sombra espaçosa, ela foi instantaneamente revelada e não tinha mais onde se esconder. Merda! O demônio inclinou a cabeça, então se moveu com a velocidade do relâmpago e perfurou a sombra com uma foice. Sunny estremeceu, pronto para sentir uma dor ofuscante, mas nada aconteceu. A sombra, que havia levantado as mãos assustada, olhou para a lâmina enorme saindo do seu peito e coçou a cabeça. Estava tudo perfeitamente bem. Bem, é claro, era apenas uma sombra, afinal, era preciso ter um corpo para ser suscetível a tais ataques. Certo, o que mais eu pensei que aconteceria? Enquanto isso, o demônio estava encarando a sombra indiferente. A ameaçadora luz escarlate em seus olhos brilhou mais forte. Sunny estava se aproximando do tronco da árvore, temporariamente abastecido pela adrenalina. Caso contrário, ele já poderia ter desmaiado de tensão, só. Um pouco mais. Eles tinham todas as chances de conseguir. A sombra só precisava distrair o monstro gigante por mais um pouco. Mas parecia que a sorte não estava do seu lado hoje. Lá embaixo, o demônio de carapaça puxou sua foice. No entanto, em vez de atacar a sombra humana novamente, ele de repente se virou e lançou um olhar sombrio para o topo do túmulo de cinzas, onde a árvore gigante estava, com toda sua magnífica beleza. Afinal, o bastardo era inteligente. Esquecendo-se da sombra, o gigante avançou, correndo de volta para a encosta da alta colina. Ele se movia com velocidade assustadora, cobrindo 1 dúzia de metros a cada segundo. Que tudo se foda. Vem aqui! Sunny gritou para sua sombra enquanto se aproximava do tronco da árvore. Ajudando Cassie a descer de suas costas, Sunny pegou a mochila que Nephis havia deixado para trás e a entregou à garota cega. Tome cuidado com isso. Cassie assentiu, ciente do conteúdo da mochila, e cuidadosamente a pendurou no ombro. Naquele momento, a estrela da mudança já havia alcançado os galhos mais baixos da grande árvore. Sem perder tempo, ela se moveu para o ponto acima de seus companheiros, convocou a corda dourada e jogou uma de suas pontas para baixo. Pegando a corda, Sunny rapidamente deu um laço e entregou para Cassie. Você sobe primeiro. A garota cega hesitou por um momento, então aceitou.
Quando ela estava prestes a colocar o pé dentro do laço, Sunny a parou de repente. Espere, chame seu cajado. O cajado de madeira que Cassie usava para andar era, na verdade, um item mágico capaz de invocar ventos fortes. Em suas viagens, eles raramente tinham um motivo para usá-lo, mas agora ele poderia ser útil. Surpresa e incerta do motivo, ela, no entanto, fez o que ele havia pedido, invocando a memória de seu mar da alma. O cajado de madeira apareceu em sua mão. Sunny abraçou levemente a garota cega por trás e virou seu corpo, guiando a mão que segurava o cajado na direção necessária. Então ele disse, agora invoque o vento. No momento seguinte, uma forte ventania surgiu ao redor deles, lançando as folhas caídas e areia cinzenta no ar. Instantaneamente, uma grande parte da superfície da ilha foi exposta. Mais areia foi revelada abaixo. Enquanto isso, a sombra estava correndo contra o demônio de carapaça. A criatura enorme já estava na metade da colina, movendo-se com a velocidade de um trem em alta velocidade. A sombra ágil, no entanto, era ainda mais rápida. Ela já havia ultrapassado o gigante e agora estava voando para frente, apressando-se para retornar ao seu mestre. Ótimo, agora vá. Sunny ajudou Cassie a colocar o pé no laço e deu um passo para trás, observando enquanto Nephis puxava a corda para cima. Ela estava indo o mais rápido que podia, o que era muito rápido para os padrões humanos, mas seria rápido o suficiente. Suando, ele contou os segundos e esperou. Sua vida agora dependia se a corda retornaria ou não antes que o demônio chegasse. Cada momento parecia uma eternidade. Ele já conseguia ouvir o som distante, mas que se aproximava rapidamente das 8 pernas imponentes do demônio de carapaça, pisando furiosamente na areia. Finalmente, Cassie estava no nível dos galhos mais baixos da árvore gigante. Nephis a ajudou a sair do laço e se acomodar na superfície larga do galho. Então jogou a corda para baixo novamente. O demônio estava se aproximando da árvore, ainda escondido de vista por seu enorme tronco. A sombra deslizou sob os pés de Sunny e envolveu seu corpo. Pegando a corda, Sunny praticamente voou para cima, escalando com uma velocidade incrível e cheia de adrenalina. Aterrissando no galho ao lado das meninas, ele rapidamente se virou e tentou puxar a corda para cima, para que o monstro não conseguisse notar o brilho dourado dela. Caso contrário, tudo teria sido em vão. Mas faltava menos de um segundo. Ah, não! Pensou Sunny com o coração disparado. Mas então Nephis simplesmente dispensou a memória, fazendo a corda dourada desaparecer no ar. Os 3 se agacharam, se escondendo da vista, e prenderam a respiração. Um momento depois, a massa furiosa de espinhos e metal polido apareceu abaixo deles. O demônio de carapaça parou abruptamente, olhando ao redor com seus olhos escarlates ardentes. Suas pinças estalaram, como se estivessem sedentas para rasgar carne. As foices aterrorizantes foram erguidas no ar, prontas para rasgar e cortar o que estivesse na frente. Mas não havia nada para matar debaixo da grande árvore. O demônio permaneceu lá, olhando para a direita e para a esquerda. Então levantou a cabeça e olhou para cima. Felizmente, o galho em que os 3 adormecidos estavam se escondendo era muito largo, mais do que o suficiente para escondê-los de sua vista. Eles permaneceram imóveis e silenciosos, com medo de produzir até mesmo o menor dos sons. Depois de um tempo, o gigante finalmente baixou o olhar e observou cuidadosamente o chão, procurando por vestígios de possíveis intrusos. No entanto, o chão estava limpo e descoberto. Todos os sinais de sua passagem foram apagados por Sunny, com a ajuda do cajado de Cassie com antecedência. Não encontrando nada, o demônio de carapaça não teve escolha a não ser ir embora, seguindo para explorar outras partes da ilha. Sunny finalmente conseguiu expirar. A alguma distância, o demônio chegou às bordas da área afetada pelo vendaval mágico. Lá, ele finalmente encontrou 2 conjuntos de pegadas, uma deixada por Nephis, a outra por Sunny. Com um rugido furioso que soou como o clamor de metal se rasgando, a criatura gigante correu pela encosta do túmulo de cinzas, seguindo as pegadas até o deserto abaixo. No entanto, o deserto cinza estava desolado e vazio, sem nenhuma criatura viva à vista. Estava colorido de vermelho pelo sol poente. Naquele momento,
O chão tremeu levemente, e um som estrondoso ressoou por todo o labirinto, trazendo consigo um vento gelado e o cheiro de sal. O mar escuro estava retornando. Lançando um último olhar de ódio para o deserto, o demônio de carapaça se virou e lentamente retornou ao topo de seu território. Capítulo 68. Farol da Morte de Sunny. Nephis e Cassie estavam sentados em um galho da gigantesca árvore, esperando o sol se pôr. O galho era largo o suficiente para acomodar o dobro de pessoas, então não estavam preocupados em serem vistos do chão. Ainda assim, permaneceram em silêncio e imóveis, cautelosos com o monstro gigante que às vezes aparecia sob seu esconderijo. O som de seus passos causou arrepios nos corpos tensos dos três adormecidos. Nenhuma vez desde que chegou à Costa Esquecida, Sunny esperou tanto que a noite chegasse mais rápido. Mas havia uma primeira vez para tudo. Eles só poderiam prosseguir com o próximo passo do plano depois que a escuridão caísse. Então não havia nada a fazer agora a não ser esperar. Sentado com as costas apoiadas em Nephis e Cassie, Sunny olhou para longe e tentou não pensar em nada. Ficar obcecado com os erros passados e riscos futuros só iria amolecer a sua determinação. E ela já estava em falta. Encontrar um contratempo tão cedo no plano realmente afetou Sunny. Ele ainda não conseguiu se recuperar da repentina perda de seu precioso eco. Claro, ele sabia de antemão que muitas coisas poderiam dar errado. Na verdade, até avisou as duas meninas que havia muitos elementos imprevisíveis e, portanto, era impossível prever com segurança suas chances de sucesso. No entanto, ele não esperava perder o membro mais forte do grupo logo no começo. O primeiro estágio do plano deveria ser o mais seguro. As coisas que viriam seriam muito mais perigosas. Sunny olhou para o céu escurecendo, mal visível através da espessa copa da grande árvore, e ouviu o barulho do mar subindo. No crepúsculo fraco, Cassie se mexeu um pouco, e então apertou gentilmente a mão dele. O toque caloroso dela deixou Sunny tenso, mas então, percebendo que a garota cega estava apenas tentando consolá-lo, ele se permitiu relaxar. Que estúpido. O que eu sou? Uma criança. Ficar de mãos dadas não vai resolver nada. Mas apesar desses pensamentos desagradáveis, Sunny relutantemente percebeu que se sentia um pouco mais tranquilo, sem nenhuma razão lógica. Talvez eles conseguiriam fazer isso, afinal. Se essa era a vontade deles, quem ousaria impedi-los? Logo a noite caiu, preenchendo o mundo na escuridão absoluta. O túmulo de cinzas havia se tornado uma ilha no vazio negro e ondulado do mar escuro. Os galhos da grande árvore balançavam suavemente na escuridão. Suas vibrantes folhas escarlates agora estavam indistinguíveis da superfície obsidiana da madeira. As folhas balançavam e farfalhavam, criando uma melodia calmante no murmúrio ameaçador das crescentes ondas. Sunny suspirou, sabendo que o momento da verdade estava se aproximando. Ele tinha certeza de seu plano. Até onde era possível ter certeza de qualquer coisa neste lugar amaldiçoado. Mas ele também sabia de todos os riscos e de todas as coisas que poderiam dar errado. No final de tudo, eles ainda estavam dependendo da sorte, jogando uma moeda, esperando que seu resultado não significasse sua ruína. Ele sentiu a posição de Nephis mudar. Ela virou a cabeça e olhou na direção dele, uma expressão calma no rosto. Hoje, sua inexplicável habilidade de permanecer composta em qualquer situação, independente do quão terrível fosse, era especialmente frustrante. Embora a estrela da mudança não conseguisse ver nada na escuridão total, ela sabia que ele notaria seu olhar questionador. Sunny fechou os olhos, depois os abriu novamente e expirou lentamente. Vamos começar. Os três se moveram, realizando um conjunto ensaiado de movimentos. Cassie cuidadosamente se moveu para o lado, dando espaço para Sunny e Nephis fazerem o que precisava ser feito. Sunny gentilmente colocou a mochila de algas entre ele e Nephis, então a abriu. Seus movimentos eram lentos e cautelosos. Dentro da mochila, 2 grandes recipientes de barro estavam cercados por várias camadas de fibras das algas marinhas. Esses potes foram feitos pelo próprio Sunny e, como tal, não eram particularmente resistentes. Afinal, ele não era um artesão. Todo o seu conhecimento sobre cerâmica foi recebido em um único dia, ouvindo os ensinamentos do professor Julius sobre a importância do barro no
desenvolvimento da civilização humana. Ainda assim, ele se lembrava do básico, pelo menos. Dentro dos potes, todo o óleo que eles tinham coletado dos monstros centopeias espirrou, deixando o batimento cardíaco de Sunny instável. O monstro centopeia tinha 2 glândulas em seu corpo, cada uma contendo uma substância oleosa diferente. Quando misturadas, essas substâncias produziam um óleo incrivelmente corrosivo e mortal que poderia corroer a carapaça de um carniceiro em segundos. Também era altamente inflamável. Os jarros continham os 2 componentes do óleo de centopeia. Se eles quebrassem durante a corrida até a grande árvore, permitindo que os componentes se misturassem, bem, havia uma razão pela qual a mochila foi confiada a Nephis enquanto Sunny carregava Cassie, apesar de sua resistência física inferior. O óleo de centopeia era a peça central do seu plano. Colocando os potes de barro no galho, Sunny tirou uma última coisa da mochila. Era uma tocha improvisada feita de osso e, sim, mais algas marinhas. Tradicionalmente, tochas deveriam ser feitas de madeira, mas na Costa Esquecida, os ossos eram encontrados muito mais facilmente do que gravetos. Na escuridão, ele encontrou a mão fria de Nephis, segurou-a e colocou a tocha na palma aberta dela. Naquele momento, Sunny não pôde deixar de se lembrar das outras vezes em que as mãos da Estrela da Mudança tocaram seu corpo. A primeira vez foi quando ele estava morrendo com seu peito esmagado pela foice de osso do centurião de carapaça. A outra vez foi no dia em que ele entregou a ela a armadura da Legião da Luz Estelar e descobriu sobre seu cruel defeito. Ambos os dias foram muito memoráveis, mas por razões diferentes. Ele tinha a sensação de que esse dia também ficaria gravado para sempre em sua memória. Desde que vivessem para ver o amanhecer. Sunny respirou fundo. Estou pronto. Nephis assentiu e então se levantou. De pé, ela agarrou a tocha e fechou os olhos como se estivesse rezando. Vestida com armadura branca, com seus cabelos prateados dançando ao vento, ela parecia um anjo lindo e solene. Então, um brilho branco acendeu sob suas pálpebras. No momento seguinte, um fogo brilhante irrompeu de suas mãos, acendendo o topo da tocha. A Estrela da Mudança abriu os olhos, extinguindo a luz que brilhava neles, e levantou a tocha bem acima de sua cabeça. Na escuridão do mundo, essa pequena chama parecia uma estrela solitária se afogando no mar de trevas. Simultaneamente, Sunny deu um passo até a beirada do galho, respirou fundo e gritou a plenos pulmões. Ei, seu arrombado! Venha me pegar se tiver culhões. Então o caos se instalou. Atraído pela explosão repentina de luz e pelos gritos de Sunny, o demônio de carapaça apareceu do nada em uma tempestade de fúria. Suas pernas imponentes rasgaram a areia cinzenta, jogando nuvens dela no ar. 2 olhos escarlates imediatamente focaram no humano gritando, enviando um arrepio pelas pernas de Sunny. É aqui mesmo, seu monte de merda. Venha e me pegue, lagosta gorda. Esta é minha ilha agora. Ele gritou, fingindo não estar assustado. O demônio correu em sua direção. Este gigante era tão alto quanto uma casa, mas ainda não era alto o suficiente para alcançar os galhos da grande árvore com suas foices. Então, por enquanto, Sunny ainda estava seguro. Ele tinha certeza de que isso não duraria muito, mas era tempo suficiente para colocar o plano em prática. Se ele não errasse, assim que o demônio de carapaça estava prestes a aparecer logo abaixo do galho em que Sunny estava, ele respirou fundo, mirou e jogou os 2 potes no chão. A criatura reagiu na velocidade da luz, cortando ambos os jarros em pedaços com suas terríveis foices. No entanto, não adiantou. Os líquidos oleosos contidos dentro ainda choviam em sua carapaça em uma torrente, seguidos por uma dispersão de cacos de argila. Na verdade, isso só fez com que a superfície do impacto aumentasse, cobrindo a maior parte da carapaça metálica do demônio com uma camada do líquido. Os 2 componentes se misturaram, produzindo o mortal óleo corrosivo, que então queimou na armadura lustrosa. Sunny prendeu a respiração. No entanto, o óleo do monstro centopeia, que era capaz de destruir a quitina inquebrável de carniceiros e centuriões, revelou-se completamente ineficaz contra a estranha liga que cobria o corpo do demônio de carapaça. Não deixando nenhum arranhão nele, o rosto de Sunny escureceu, isso é, Nephis apareceu silenciosamente ao seu lado, levantando um braço. Exatamente como eu esperava.
Felizmente, para começar, Sunny não deu muita importância às qualidades corrosivas do óleo. Ele precisava do óleo por sua outra característica, sua inflamabilidade. Guiada pelos sons altos produzidos pelo monstro enorme, Nephis se moveu e jogou a tocha para baixo com um poderoso balanço de seu braço. Girando, a tocha riscou o ar como um meteoro e pousou bem no meio da carapaça do demônio. No segundo seguinte, a criatura gigante foi envolvida em chamas. Sunny realmente não esperava que o fogo fosse capaz de danificar o demônio. Ele tinha certeza de que o maldito poderia suportar muito mais do que apenas um simples calor. Mas agora, coberto do óleo em chamas, o demônio de carapaça brilhava intensamente na noite escura da costa esquecida. Ele se transformou em um farol de fogo, chamando todos os monstros do amaldiçoado mar escuro para rastejarem de suas profundezas negras. Capítulo 69. O convidado. O gigantesco demônio estava envolto em chamas, brilhando como um farol na faminta escuridão da noite. Sua armadura polida brilhava refletindo a luz, enviando feixes radiantes em todas as direções. Gotas de óleo em chamas caíam no chão, queimando ao atingir a areia cinzenta. Por um segundo pareceu que o tempo havia parado. Sunny estava olhando para o brilho incandescente do fogo, seus olhos arregalados, quase falhando em acreditar que eles realmente tinham feito essa insanidade. Nephis estava congelada ao seu lado, sua mão ainda estendida após o arremesso. Mas eles realmente conseguiram. Eles conseguiram. Sunny nunca considerou seriamente enfrentar o demônio de carapaça em uma batalha honesta. Se é que uma batalha entre uma gigantesca máquina de matar e 3 humanos impotentes poderia ser chamada de honesta. No entanto, a falta de força deles não significava que eles não pudessem assassinar a criatura maligna. Eles só tinham que ser inteligentes sobre como fazer isso. Por exemplo, poderiam encontrar algo mais forte para fazer o trabalho sujo para eles. Foi por isso que ele elaborou um plano para entrar furtivamente no túmulo de cinzas, esperar a noite chegar, incendiar o gigante e vê-lo ser despedaçado pelos monstros aterrorizantes do mar escuro. E agora, eles estavam na metade do caminho para tornar esse plano em realidade. Claro, a parte mais perigosa ainda estava por vir. Eles ainda tinham que sobreviver ao ataque das próprias criaturas marinhas. E antes disso, o demônio de carapaça rugiu com fúria, fazendo Sunny sentir como se seus ouvidos fossem sangrar. O rugido soou como uma cacofonia ensurdecedora de metal enferrujado, sendo dilacerado por garras gigantes. 2 olhos escarlates brilharam através da conflagração de chamas, perfurando o jovem com um raio concentrado de ódio assassino. Antes disso, eles tinham que durar até que os monstros marinhos chegassem. O demônio enfurecido estava atrás do sangue deles, e ninguém sabia quanto tempo levaria para as criaturas do mar escuro aparecerem no túmulo de cinzas. Sunny estava com medo de que o demônio fosse capaz de realizar ataques à distância. Se não, ele poderia escalar a árvore para chegar até eles, ou tentar matá-los de uma forma que eles nem sequer tinham considerado. Na pior das hipóteses, eles teriam que suportar sua raiva por um bom tempo. Olhando nos olhos raivosos do gigante, ele sentiu que a criatura estava pensando na mesma coisa. Quando o demônio olhou na direção do tronco de obsidiana da grande árvore, o coração de Sunny de repente pulou. No entanto, no final, a fria racionalidade venceu a raiva fervendo na mente do demônio de carapaça. Em vez de perder tempo tentando chegar nos 3 minúsculos humanos, ele de repente rolou no chão, esperando usar a areia para apagar as chamas em sua carapaça. A ilha inteira tremeu, quase jogando Sunny do galho. Merda! Por que o bastardo tinha que ser tão inteligente? Por um momento, Sunny pensou que o demônio realmente conseguiria apagar o fogo antes que os moradores das profundezas percebessem. Mas ele não precisava se preocupar. De repente, Nephis virou-se para encarar a superfície do mar escuro. Seu rosto empalideceu ligeiramente. Sunny demorou um segundo para reagir, mas quase instantaneamente, ele também sentiu uma estranha mudança no mundo ao redor deles. Era difícil descrever com palavras. O farfalhar das folhas escarlates, de repente, pareceu mais silencioso, e o som das ondas quebrando contra as praias da alta ilha cinzenta aumentou. Era como se alguma pressão invisível descesse sobre o mundo, fazendo tudo parecer um pouco diferente.
Então o ar ficou mais frio e uma espessa parede de neblina apareceu acima das águas escuras. O demônio de carapaça também notou essa mudança. Ele parou de tentar apagar as chamas e se levantou da areia. O óleo ainda queimava em sua carapaça. Não prestando mais atenção nisso, o demônio se virou para o mar. Uma sensação de resignação sombria irradiando de sua postura. Então, foi substituído por uma determinação sombria e uma sede de sangue frenética. A névoa se moveu lentamente, rastejando para a ilha. Sunny sentiu arrepios percorrerem sua espinha, percebendo que ela estava fluindo contra o vento. O som das ondas agora estava abafado e alterado, quase imperceptivelmente. E ali, na névoa, algo se movia. Ele quase conseguia distinguir uma figura. Era... De repente, a pequena palma de Cassie cobriu os olhos dele. Com a voz trêmula de tensão, ela sussurrou: "Não olhe. Não importa o que aconteça, não abra os olhos." Sunny congelou, fechando os olhos obedientemente. Uma sensação fria de medo envolveu seu coração. Ele nunca tinha ouvido a voz da garota cega soar assim antes, nem mesmo quando ela estava relembrando suas visões aterrorizantes. Cassie lentamente removeu sua mão. Sem ver, ele só podia confiar em sua audição. Pelo menos era o que ele pensava, até que a névoa fria tocou sua pele. Então, no silêncio abafado, ele ouviu a voz de Cassie novamente. Só que dessa vez estava distorcida e vindo da direção errada. "Não olhe, não olhe, não olhe." Sunny engoliu em seco, sentindo seus cabelos ficarem em pé. O som da voz distorcida da garota cega ecoou na névoa, cercando-o de todos os lados. Em vez de ficar mais baixo, estava ficando mais alto, sobrepondo-se a si mesmo. "Não olhe, não olhe, não olhe, não olhe." Então o som ficou ainda mais alto e se transformou em uma cacofonia de gritos, atingindo Sunny como uma onda, sem soar nada parecido com o que as cordas vocais humanas poderiam produzir. "Não olhe, não olhe, não olhe, não." Sunny ficou paralisado, atordoado pelo ataque de gritos desumanos. Tudo o que ele podia fazer era tentar não cair de joelhos. E então, quando sua resiliência estava quase quebrada, tudo parou de repente. O silêncio abrupto envolveu o mundo, fazendo-o exalar de alívio. Havia acabado. Alguns segundos depois, Cassie sussurrou em seu ouvido: "Abra seus olhos." Depois de ouvir o som claro de sua voz, Sunny estava prestes a fazer o que ela disse. Então ele parou. Sua voz não soou assustadora e distorcida. Era como sempre, doce e melódica. Ela até veio da direção certa. Mas havia algo de errado. O que... Ele permaneceu parado, mantendo os olhos fechados. Por que ela estava tão calma? Por que ele não sentiu o calor da respiração dela quando ela se inclinou para sussurrar em seu ouvido? E como ela poderia se inclinar se ele era mais alto? Sunny congelou com medo até de respirar. A voz clara e familiar de Cassie repetiu: "Abra os olhos, Mabra." Então, a poucos centímetros de distância, explodiu com autoridade fria e malévola: "Abra seus olhos." Mas ele não o fez. Um segundo se passou, depois outro, depois mais um. Cada um deles pareceu uma eternidade. Sunny tremeu, praticamente sentindo seu corpo envelhecer. Finalmente a voz retornou, mas dessa vez parecia que estava mais longe, se retirando. "Não importa, não importa." Logo ele conseguiu ouvir o farfalhar das folhas e o som das ondas novamente. Ele também conseguia ouvir Cassie e Nephis respirando pesadamente ao lado dele. Parecia que elas também foram atacadas pela aterrorizante ilusão. E também, em algum lugar abaixo deles, o demônio de carapaça rugiu e bateu suas foices uma contra a outra. O alto som do aço ressoou sob a grande árvore, enviando uma onda quase palpável em todas as direções. Esta onda pareceu expulsar a névoa estranha, criando uma enorme esfera de ar limpo. Sunny ainda mantinha seus olhos fechados. No momento seguinte, a ilha inteira tremeu, quando o demônio entrou em choque com o horror desconhecido que estava escondido na névoa. Algo se estilhaçou com um trovão ensurdecedor, e o chão tremeu novamente, fazendo os galhos da grande árvore balançarem. Com as mãos trêmulas, Sunny as estendeu e agarrou suas companheiras, puxando-as para perto. Abraçados, eles ouviram os sons da batalha furiosa e esperaram. Uma eternidade depois, a luta entre o demônio de carapaça e o convidado das profundezas havia terminado.
O silêncio havia retornado ao túmulo de cinzas mais uma vez. Sunny havia perdido a noção do tempo há muito e ficou insensível aos tremores que percorriam pela gigantesca árvore cada vez que os dois monstros se chocavam. Uma quietude repentina o assustou. Com um leve estremecimento, ele virou a cabeça e escutou, tentando discernir o que estava acontecendo. No silêncio após a terrível batalha, Nephis hesitou e então disse com uma voz rouca: "Podemos abrir os olhos agora." Sunny demorou antes de seguir o conselho dela. Ele abriu os olhos e piscou algumas vezes, sua visão retornando lentamente. A luz pálida do amanhecer estava se esgueirando do leste, envolvendo a ilha no fraco crepúsculo. Abaixo deles, a superfície da ilha estava rasgada e virada de cima para baixo, quase irreconhecível. Era como se o túmulo de cinzas tivesse sido atingido por várias rodadas de fogo de artilharia pesada. E nessa superfície... Tora! O demônio de carapaça estava lentamente mancando de volta das bordas da ilha, deixando um rastro de sangue azul para trás. Ele estava gravemente ferido e em péssimo estado, com vários membros faltando e uma teia de rachaduras cobrindo sua carapaça outrora imaculada. 2 de seus braços se foram, deixando-o com uma única foice e uma única pinça. A maioria de suas patas traseiras estavam quebradas ou decepadas, forçando o gigante a andar em um ritmo estranho e instável. No entanto, ele ainda estava vivo. Mais do que isso, nenhuma das placas de armadura cobrindo seus órgãos vitais estava seriamente danificada. Sua concha de metal ainda era forte e impenetrável. Sunny cerrou os punhos e olhou para Neph com uma expressão sombria no rosto. O que devemos fazer?" A estrela da mudança olhou para baixo. Havia um brilho frio em seus olhos calmos e cinzentos. Esticando o braço para o lado, ela convocou sua espada e disse: "Acabaremos com ele." Capítulo 70. Julgamento da Lâmina. Sunny olhou para o demônio ferido com um olhar severo de determinação no rosto. Nesse ponto, não havia razão para discutir. Eles não tinham outra escolha a não ser enfrentar o guardião da ilha com as próprias mãos. A cartola mágica de Sunny estava completamente vazia de qualquer forma. No final, seus destinos ainda seriam decididos pelas lâminas. Alguém seria assassinado e alguém seria o assassino. Como vamos lidar com a armadura dele? Nephis pesou a espada em sua mão e olhou para baixo. "Eu vou rompê-la. Você pode criar uma abertura?" Sunny assentiu, sem perder tempo com perguntas desnecessárias. Se a estrela da mudança tinha certeza da sua habilidade de cortar a carapaça do demônio, ele não tinha razão para duvidar. Criar uma abertura. Isso não seria fácil. Mesmo que o monstro tivesse sofrido ferimentos terríveis, ele ainda era uma força a ser reconhecida. Seu tamanho sozinho já seria um problema. Eles teriam que derrubar o gigante de joelhos antes mesmo de pensar em realizar qualquer tipo de ataque efetivo. E ele não iria ficar parado esperando. Mas o que mais havia para fazer? Enquanto Nephis amarrava a corda dourada no galho, Sunny foi até Cassie e apertou levemente seu ombro. Ela tentou forçar um sorriso. "Presumo que o demônio de carapaça ainda esteja vivo." Apesar da sensação pesada, fria e sombria que apertava seu coração, Sunny tentou fazer sua voz soar relaxada e despreocupada. "Sim, mas por pouco. Não se preocupe muito. Tudo isso vai acabar em um piscar de olhos, de uma forma ou de outra." Ele acrescentou interiormente. O sorriso de Cassie enfraqueceu. Ela claramente não estava convencida pela tentativa desajeitada dele de tranquilizá-la. Sunny hesitou. "Ei, você já comeu carne de demônio?" A menina cega ficou claramente surpresa com a pergunta. "O quê?" "Não." Sunny sorriu. "Que tal um bife de demônio? Sou um excelente cozinheiro, para você saber." Eu acho que sou." Nephis meio que monopolizou a preparação da comida, então não tive chance de colocar todo o conhecimento do curso de sobrevivência na natureza em prática. Professor Julius realmente passou muito tempo ensinando-o a cozinhar todos os tipos de coisas aparentemente não comestíveis, assim como carnes de todos os tipos de criaturas do pesadelo, durante sua preparação para sua jornada ao reino dos sonhos. Aqui a fome era um inimigo tão grande quanto o mais feroz dos monstros. "Assim que tivermos um pouco de carne de demônio, farei um bife para você."
Será o bife de demônio mais delicioso que você já comeu. Eu prometo. Finalmente, um sorriso sincero apareceu no rosto de Cassie. Ela lhe deu um aceno cortês. Tudo bem, então é uma promessa. Enquanto isso, Nephis terminou com a corda. Ela a jogou no chão sem hesitar e olhou para ele. Você está pronto? Sunny suspirou e fechou os olhos por um segundo, sentindo a força de seu corpo sendo reforçada pela sombra. Sim, vamos lá. Assim que seus pés tocaram o chão, Sunny sentiu um olhar pesado, queimando um buraco em seu peito. Olhando para cima, ele viu o demônio de carapaça aleijado olhando diretamente para ele, com um brilho escuro em seu único olho restante. O outro se foi, deixando apenas um buraco negro e sangrento para trás. A essa distância, o dano causado ao corpo do demônio parecia ainda mais debilitante. Sua carapaça estava fraturada em vários lugares e coberta de rachaduras, cada uma vazando sangue azul. Infelizmente, nenhuma das rachaduras estava perto dos órgãos vitais. Seus chifres estavam despedaçados, assim como uma de suas patas dianteiras, além de várias das traseiras, que estavam quebradas ou foram completamente arrancadas. Os tocos de seus 2 braços decepados estavam pressionados firmemente contra seu torso para estancar o intenso sangramento. Os outros 2 estavam pendurados no chão, quase roçando na areia cinzenta. O monstro gigante parecia quebrado e cansado. No entanto, ainda era assustador, talvez até mais do que antes, porque apesar dos ferimentos horríveis, seu olhar ainda era firme e cheio de inteligência maligna. Ainda irradiava loucura e sede de sangue, que agora estava concentrada em Sunny e Nephis, os arquitetos de seu lamentável estado. Os primeiros raios do sol nascente brilharam nos espinhos que cobriam a carapaça outrora brilhante do demônio, pintando-os em tons de vermelho vivo. Sunny invocou a lâmina Azure e olhou para Nephis. Tenha cuidado. Ele é rápido como um raio. Ele era o único que tinha visto a terrível criatura em ação. Como tal, somente ele sabia o quão perigoso o demônio realmente era. Nephis assentiu, sem tirar os olhos do inimigo, e deu um passo à frente. Os 2 caminharam em direção ao demônio de carapaça que os esperava. Sunny estava um pouco à frente e mirava em circundar o gigante pela direita, o lado no qual o demônio tinha sua última foice e olho restantes. A estrela da mudança estava 1 ou 2 passos atrás dele, tentando circundar a criatura pela esquerda, o lado onde seu braço de pinça estava lentamente subindo no ar. Nessa batalha, o papel de Sunny era suportar o dano dos ataques do inimigo, deixando sua parceira dar o golpe final quando chegasse a hora certa. Através do entendimento tácito que eles desenvolveram ao sobreviver a dezenas de situações de vida ou morte, os 2 foram capazes de cooperar sem falar uma única palavra, lutando quase como um único organismo. Essa era a sua principal vantagem. Conforme eles se aproximavam, Sunny sentiu uma leve mudança na postura do demônio. Instantaneamente, ele soube que o inferno estava prestes a cair sobre ele. Ele havia avisado Nephis sobre a velocidade do inimigo, mas ele também tinha que lidar com isso. Sunny sabia que ele era muito mais lento do que a criatura gigante, mas ainda tinha que encontrar uma maneira de desviar da enorme e aterrorizante foice. Não era tão ruim quanto parecia. Velocidade não era tudo em uma luta. Veja, por exemplo, a luta de treinamento da Estrela da Mudança contra o orgulhoso descendente do clã Hanli. Caster possuía uma habilidade de aspecto que o tornava, pelo menos, 10 vezes mais rápido do que a garota de cabelos prateados. No entanto, ele só venceu por um fio de cabelo. Nephis quase esmagou seu rosto com um golpe de cotovelo inesperado. Ela conseguiu pegar Caster desprevenido, não por causa de sua rápida reação. Com uma diferença tão grande entre suas velocidades, nenhuma reação poderia tê-la ajudado. Em vez disso, ela conseguiu prever e manipular os ataques do oponente, iniciando o golpe antes mesmo que o próprio Caster soubesse que acabaria no caminho de seu cotovelo. Ela estava no controle do campo de batalha, e agora eles tinham que repetir esse feito contra o antigo demônio da Costa Esquecida. Felizmente, sua vantagem de velocidade não era nem de longe tão insana quanto a de Caster. Quase simultaneamente, Sunny e Nephis avançaram, atacando o gigante de lados diferentes. Ele também se moveu, pronto para despedaçá-los. Tanto sua pinça quanto sua foice
ergueram-se no ar. Sunny estava correndo o mais rápido que podia, com a lâmina Azure estendida atrás dele. Um fogo de determinação queimava em seu coração. Ele estava pronto para viver ou morrer pela sua lâmina. No entanto, no momento seguinte, sua perna pareceu escorregar na areia e, quando seus olhos se arregalaram, Sunny tropeçou. Sem desperdiçar a oportunidade, o demônio de carapaça atacou. A foice aterrorizante rasgou o ar, visando cortar o humano indefeso ao meio. Mas atingiu apenas a areia. Sunny, que fingiu perder o equilíbrio para atrair o ataque do demônio, evitou facilmente a lâmina mortal, pulando para o lado no último segundo. Ele não estava exatamente no nível em que conseguia prever cada movimento do inimigo. Em vez disso, manipular o inimigo para executar um ataque previsível era mais fácil. Afinal, enganar e manipular eram o seu forte. Temporariamente a salvo da ameaça da foice, Sunny correu em direção às pernas do demônio. Ao mesmo tempo, Nephis conseguiu evitar a enorme pinça e também estava se aproximando dele. Eles alcançaram seus objetivos quase simultaneamente, um da direita e o outro da esquerda. Sunny cortou com a lâmina Azure, sentindo-a atingir a armadura polida e ricochetear sem deixar nenhum leve arranhão. Uma dor surda irradiava por suas mãos. Do outro lado do corpo enorme do gigante, Nephis obteve mais sucesso. Ela atacou a perna dianteira já ferida do monstro, cortando profundamente sua carne através da grande rachadura na placa de metal. Severamente danificada, a perna não era mais capaz de suportar o peso da gigantesca criatura. Ela se dobrou, fazendo o demônio cambalear. Neste ponto, um carniceiro ou um centurião teria perdido o equilíbrio e caído no chão. No entanto, o demônio de carapaça era muito inteligente e experiente. Ele compensou a perda de outra perna, deslocando o peso do corpo para o lado oposto e enfiando sua foice no chão para permanecer estável. Porra! Sunny realmente esperava que o bastardo caísse, porque assim ele não teria que fazer o que estava prestes a fazer. Mas agora não havia outra escolha. Amaldiçoando interiormente, Sunny olhou brevemente para o corpo maciço do demônio gigante. Só os céus sabiam o quanto aquela coisa pesava. Então, ele prendeu a respiração e se abaixou sob o abdômen de aço do demônio de carapaça.